Hello, aqui é Gabriela Rabelo e hoje eu quero falar com você sobre tradução. Tradução é uma versão de algo que acontece num idioma para o outro. Isso significa que você usa a tradução como uma forma de entender um pouco o que aquela palavra significa, que você não conhecia. Porém, você precisa estar atento que o inglês e o português, eles não têm traduções literais. Então, aquilo que aparece no idioma não vai ter um sentido exato no outro idioma. Às vezes, sim, algumas palavras, algumas expressões. Eu vou dar um exemplo de duas expressões que são usadas tanto no inglês como no sueco, que você usa em contextos específicos. Por isso que é muito importante você acompanhar o idioma no seu sentido vivo. Ou seja, onde ele está sendo usado e como está sendo usado. É por isso que um seriado, uma música, um filme são muito importantes. Porque se você começa a entender o inglês da mesma forma, querer entender o inglês da mesma forma que você entende o português, por exemplo, se eu falo excuse me, com licença, quando que eu uso isso em inglês? Por exemplo, se você faz uma coisa inadequada, eu posso falar excuse me, tipo, o que você fez? Né? E a gente não usa da mesma forma. Quando a gente usa com licença, realmente é para pedir, para fazer alguma coisa específica, pedindo autorização para alguém. Então, você tem as mesmas palavras, o mesmo conjunto de palavras usadas em contextos e situações diferenciados. E é por isso que, para você entender um idioma e entender outro, você precisa entender os contextos e os significados. Tem uma expressão sueca que chama "jag orkar inte", eu não aguento. Mas esse não aguento, ele é muito usado do tipo, eu não quero fazer, eu tô sem motivação, jag orkar inte, não me faz fazer isso. Mas se você passar para o português, eu não aguento. Então, não expressa o mesmo sentido que você quer com aquele conjunto de palavras. Então, todas as palavras, elas têm sentidos e contextos e usos diferentes. Então, não adianta só ficar traduzindo. Você tem que entender onde, como e quando usar a palavra para ter efeito. Essa é a sacada. E é por isso que você tem que ter um acompanhamento de qualidade, não só trabalhar com traduções. Eu não sou completamente contra traduções, porque a gente precisa ter uma base para entender o outro idioma, porém você precisa criar uma estrutura para esse outro idioma, entender esse outro idioma da forma com que ele aparece, e isso você vai ter muito em filmes, seriados, um professor de qualidade que vai poder te ensinar isso para que você realmente consiga entender melhor quais são as expressões, os significados e usar o idioma da melhor forma possível, para você se expressar bem, fazer uma piada, por exemplo. Quem faz piada já está chegando a um nível muito bacana no idioma que está aprendendo. Então, fica aí a dica para você. Lembre-se, o idioma é um dos recursos que você tem. Mas você precisa entender onde, quando e qual o sentido daquela palavra. E aí entra o aspecto cultural, que você também precisa estar ligado. Aprender um idioma não é só palavras perdidas. Aprender um idioma é aprender o idioma, é aprender a cultura, é aprender hábitos e sentidos que fazem parte daquele idioma. Se você aprende isso, você realmente entra no idioma. E é um dos aspectos que a gente trabalha nos nossos cursos, esse aspecto cultural. Ensinar para as pessoas quando usar, o que é adequado, o que não é adequado, é tão importante como você aprender o idioma, porque senão você não se adapta bem ao país ou à situação que você deseja. Então, fica a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero você no próximo. Até lá!